Bom dia, Daniel. Bom dia, doutor Felipe. Deu certo agora? Deu certo. Tá me chegando bem? Tá me ouvindo bem? Tô sim, vendo bem, enxergando bem. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, em nome da Comissão de Direito Empresarial do AB Goiás, a sua presença. Desde o nosso primeiro contato, o senhor prontamente aceitou o nosso convite de estar participando dessa live, né? E o senhor, imagino eu, que é um evento atrás do outro, o senhor tem sido acionado bastante, justamente por ser uma das maiores autoridades no assunto, e o senhor prontamente tem aceitado e tem compartilhado um pouquinho do seu conhecimento com várias seccionais, com várias instituições. Então, fica aqui meu agradecimento. Apesar do senhor dispensar a apresentação, mas por questão de formalidade, eu gostaria de informar a todos que nos assistem que o doutor Daniel Cânio Costa, ele é juiz da primeira vara de falência e recuperação judicial de São Paulo. Atualmente, ele está como juiz auxiliar da Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça. Doutor Daniel, ele é professor da PUC de São Paulo. Ele é doutorando pela Universidade de Sorbonne, pós-doutorando, né, doutor? Na Universidade de Sorbonne. Enfim, dispensa as apresentações. E o motivo da nossa live de hoje é falar exatamente das medidas emergenciais de prevenção à insolvência em razão do Covid, né? O que mais tem se falado hoje são os projetos de lei que estão em trâmite, né? O primeiro deles, idealizado também para o doutor Daniel, juntamente com o doutor Ivo Weisberg, o doutor Márcio Guimarães e o doutor Pedro Teixeira, que é o PL 397 de 2020, né? E ontem, eu estava conversando com o doutor Daniel, saiu um projeto de lei que foi apresentado no Senado, que é o PL 2373, apresentado pelo doutor Rodrigo Cunha, também a respeito de medidas emergenciais, né, para a prevenção da insolvência. E a importância do tema, né, doutor Daniel, se destaca principalmente pelos dados que têm sido apontados diante do coronavírus, né? O Sebrae recentemente deu uma notícia de que já houve o fechamento de 600 mil empresas, né? Microempresas e empresas de pequeno porte, resultando numa demissão de 9 milhões de pessoas. Então, se somados aos 11 milhões anteriores, nós estamos falando de desemprego na casa de 20 a 21 milhões, que é muito alto, né? É maior do que a crise anterior que iniciou em 2014. Né? E um outro dado que o doutor Daniel tem falado nas suas lives, em suas participações, é que há uma previsão, e foi feita uma análise pela consultoria Álvares e Marshall, que poderá haver um pico de recuperações judiciais no país, superando o ano de 2016, que foi o ano que mais teve recuperações judiciais. Então, de acordo com a variação do PIB, entre 1,5% a 5%, a gente pode ter de 2 milhões e 200 a 2 milhões e 500 mil pedidos de recuperação judicial. Então, acho que nada mais importante que nós discutirmos esse tema. Eu fico preocupado, doutor Daniel, um pouco a respeito da morosidade que nós estamos tendo em tratar desse assunto, né? Os nossos legisladores precisam ter um pouco de sensibilidade, porque a gente tem que comparar a nossa crise, das mesmas medidas que estão sendo tomadas a respeito da saúde, para evitar o colapso do sistema de saúde, os hospitais, nós temos que tomar medidas para evitar o colapso do judiciário. Né? Então, se nada for feito, milhares de ações serão propostas perante o judiciário que vai inviabilizar qualquer tipo de negociação. Né? Então, fica aqui o nosso agradecimento e a live é toda sua, Excelência. Fique à vontade. Muito obrigado, doutor Felipe. Obrigado pelo convite. Eu fico sempre muito feliz de poder compartilhar as minhas reflexões com a Ordem dos Advogados do Brasil, suas várias subseções. É um prazer poder voltar à OAB de Goiás, ainda que virtualmente. Eu já estive com vocês em eventos aí em Goiânia e é sempre um grande prazer poder trocar ideias com gente tão qualificada, com profissionais tão qualificados como vocês são. O senhor tocou em pontos muito importantes, né? O primeiro aspecto que eu acho que a gente tem que considerar é o reconhecimento da necessidade de termos uma legislação especial para enfrentar o problema causado, os problemas causados pela pandemia no funcionamento da economia e no funcionamento da justiça. Né? Essa foi a primeira questão que surgiu para nós e parece que está respondida de maneira suficiente, não só aqui no Brasil, como no mundo. Né? O Brasil, assim como
a grande maioria dos países relevantes no mundo, né? Eu fiz um estudo junto com a comissão de 38 países, mas nós fomos mais a fundo em 21 países para estudar o que esses países fizeram, e nós constatamos que 3 em cada 4 países entenderam que era necessária a edição de uma lei especial, temporária, extraordinária, para o enfrentamento desse momento da pandemia, né? E dos impactos que ele traz para o funcionamento da economia e para o funcionamento da justiça. Como eu já venho falando em outras oportunidades, em outras palestras, nós já conseguimos identificar que impacto é esse, quais são os problemas que a pandemia vai nos trazer em termos de economia, em termos de justiça. A pandemia, para ser combatida, pressupõe a imposição de medidas de distanciamento social, que vêm sendo implementadas no mundo inteiro e também no Brasil. No mundo inteiro, até em alguns locais, com uma intensidade muito maior do que no Brasil até esse momento, com a imposição de verdadeiros lockdowns, fechamentos completos. Mas aqui no Brasil, nós já estamos experimentando há mais de um mês medidas de restrição de funcionamento do comércio, dos estabelecimentos comerciais, medidas que impõem que as pessoas fiquem em casa, que não circulem nas ruas, enfim. Essas medidas de distanciamento social acabam gerando para as empresas e para a atividade econômica um problema que foi muito bem identificado pelo economista da Universidade de Harvard, o Lawrence Summers, que é o descasamento entre o relógio econômico e o relógio financeiro das empresas. Ou seja, o relógio econômico parou na medida em que essas empresas não têm mais faturamento ou sentiram uma queda brutal de faturamento durante esse período de distanciamento social. Por outro lado, o relógio financeiro dessas empresas continua rodando, ou seja, as contas delas continuam vencendo, e elas têm que pagar essas contas. Se nada for feito, quer dizer, se nada for feito, não, isso vai gerar, inevitavelmente, um aumento brutal da inadimplência, porque os dados mostram que MEs e EPPs, segundo o Sebrae, possuem um caixa médio de 12 dias, ou seja, depois de 12 dias de perda de faturamento ou de cessação de faturamento, essas empresas não têm mais dinheiro para pagar as suas contas. A Fiesp também divulgou recentemente, alguns dias atrás, uma pesquisa em relação à indústria, onde se constatou também que a indústria, que se trata de um setor mais sofisticado do que ME e EPP, possui um caixa médio de até um mês. Ou seja, passado um mês, a grande maioria das indústrias também não vai ter mais dinheiro para pagar as suas contas. Nós já estamos há mais de um mês sob os efeitos dessas medidas de distanciamento social. Logo, a conclusão a que se chega é de que o aumento da inadimplência é algo que já está acontecendo. E já vem sendo, sem dinheiro, elas não vão pagar as suas contas. Se nada for feito para dar um tratamento a essa inadimplência decorrente desse período extraordinário de calamidade pública, duas coisas podem acontecer, duas coisas vão acontecer. E essa não é uma análise só brasileira, doutora, é uma análise feita em diversos países do mundo. As empresas, de um lado, vão desaparecer, porque elas podem ser levadas a uma situação de falência, em razão da inadimplência generalizada, elas não vão conseguir pagar os seus credores e, em consequência disso, vão encerrar suas atividades de maneira definitiva. E, por outro lado, nós podemos ter aí um choque muito grande no funcionamento do Poder Judiciário, porque todos esses problemas decorrentes da inadimplência poderão se tornar processos judiciais, ou seja, os credores, diante do não pagamento das dívidas, vão tentar executar essas dívidas, realizar suas garantias pelas vias judiciais. Os devedores, por outro lado, na tentativa de conseguirem uma solução para essa inadimplência generalizada, vão tentar rever contratos
obter moratórias judiciais, parcelamentos, prazos, né? Então, imagine só se todas essas questões se transformarem em processos, a quantidade de processos que vai chegar ao Poder Judiciário num curto espaço de tempo. Isso pode gerar o colapso, a disfunção do Poder Judiciário, o que nós não queremos. Então, essas duas consequências já foram identificadas no mundo inteiro, né? Nós temos que tomar cuidado para que essa inadimplência, de um lado, não gere a extinção das empresas e, de outro lado, não gere a disfunção do Poder Judiciário ou o colapso do Poder Judiciário. Em razão dessa análise, doutor Felipe, diversos países do mundo, inclusive o Brasil, primeiro, entenderam que havia sim a necessidade de se editar uma regra especial, extraordinária e temporária para tratar esse problema da inadimplência, evitando o desaparecimento de empresas, evitando o colapso do judiciário. E diversos países, a grande maioria dos países analisados, né, 11 países ou 12 países, eu não me lembro agora, não estou com os dados em mãos, em 21 analisados, optaram por medidas ou de moratória ou de suspensão de execução, né? Essas medidas, tanto a moratória como a suspensão de execução, são medidas que visam dar um espaço de respiro para que essas empresas não desapareçam durante o período de pandemia, ainda que elas estejam inadimplentes, porque no caso da moratória, essa inadimplência fica descaracterizada e a exigibilidade dessa dívida ela é prorrogada para 3 meses ou 6 meses depois, dependendo do país. Na Alemanha, por exemplo, a Corona-Gesetz, que é uma lei específica criada na Alemanha para isso, estabeleceu moratória para pessoas físicas e micro e pequenas empresas de 3 meses, prorrogável por mais 6 meses. Portugal, da mesma forma, Nova Zelândia, Singapura, são todos países que optaram pela moratória, dando, portanto, um espaço de respiro para que essas empresas não se tornem inadimplentes durante esse período, prorrogando-se a exigibilidade do vencimento dessas dívidas. Outros países, como o Brasil, optaram por uma medida diferente, uma medida que vem sendo defendida por diversos juristas de renome internacional, e dentre eles eu citaria o David Skill, que é professor da Universidade da Pensilvânia. O David Skill ele propõe não uma moratória, assim como o Summers, o Lawrence Summers, também não propõe uma moratória, né? O que eles propõem é a suspensão de alguns atos executivos, garantindo ao devedor que ele, mesmo devendo, mesmo inadimplente, não seja desapossado definitivamente de seus ativos, o que levaria ao encerramento de suas atividades precocemente, né? Então, nós optamos por essa solução no PL 1397. Ontem à noite, eu recebi a notícia de que mais um projeto de lei foi apresentado. Na Câmara, já são vários. Salvo engano, 4 ou 5 PLs que já foram apresentados na Câmara, foram todos eles apensados ao PL 1397, que foi o primeiro apresentado. Esse novo PL agora foi um PL apresentado no Senado, né? E esse novo PL, numa primeira leitura, evidente que é uma leitura ainda superficial, me parece que possui a virtude de identificar os mesmos problemas, né? Ele identificou, da mesma forma que nós, na elaboração do PL 1397, que devemos dar um tratamento para essa inadimplência, evitando o desaparecimento de empresas e evitando o colapso do Poder Judiciário. E, de um outro lado, assim como o PL 1397 também fez, facilitar o acesso das empresas aos instrumentos de recuperação, dificultando também a convolução ou o requerimento de falências nesse período de pandemia. Então, nesse sentido, este PL também teve a virtude de identificar os mesmos pontos. Aliás, ele, me parece, foi feito com base, em grande parte, nas proposições já constantes do 1397 de 2020. Entretanto,
pelo que eu observei nessa primeira leitura, que é uma leitura mais superficial, ele, embora tenha identificado a necessidade do tratamento da inadimplência para evitar desaparecimento de empresas e grande judicialização, este PL optou por medidas diferentes, né? Ao invés da suspensão legal, né, ele optou ali por um registro no DREI, né? Comparando rapidamente essas duas medidas. A suspensão legal é uma medida, como eu disse, que vem sendo utilizada em diversos outros países, portanto, não se trata de uma medida que cause nenhum estranhamento ao mercado, né? Até porque está sendo utilizada em países que são bastante relevantes na atuação empresarial e no mercado, portanto, se trata de algo que todo mundo já conhece, já está mais ou menos habituado a isso. Ou seja, a lei estabelece a suspensão de alguns atos executivos durante um período de 60 dias e, durante esse período, nós estimulamos negociações extrajudiciais. Credores e devedores vão tentar encontrar soluções de mercado para essa situação. Cria-se apenas um espaço de respiro e estimula-se a possibilidade de negociação nesse período, né? Esse novo PL que agora foi apresentado ao Senado opta por uma proposta, me parece, baseada na ideia que vinha sendo sustentada pelo Fábio Ulloa Coelho, professor Fábio Ulloa, que era, o professor Fábio Ulloa, salvo engano, dizia que era uma declaração de respiro e aceleração de pagamento, né, onde se fazia um registro no DREI, e por conta disso, esta micro ou pequena empresa, por conta desse registro, apontaria ali algumas dívidas e teria ali um prazo para pagamento dessas dívidas e um desconto em razão do pagamento antecipado dessas dívidas. É isso que esse projeto estabelece. Eu vejo alguns problemas em relação a isso, né? Primeiro porque se trata de uma medida que se aplica apenas e tão somente a empresas, a micro e pequenas empresas. E não a agentes econômicos em geral, como a suspensão legal propõe. Portanto, ela restringe, né, a aplicação desse benefício a micro e pequenas empresas, mas até aí, ok, 99% das empresas brasileiras são micro e pequenas empresas, então seria algo que ajudaria a grande maioria das empresas no Brasil. Mas, por outro lado, é uma medida que, nesses estudos de direito comparado que nós estamos realizando, nós não encontramos em lugar nenhum do mundo, né? Pode ser que exista, mas nas minhas pesquisas eu não encontrei nesses 21 países nenhuma medida parecida com isso, porque essa medida, ela, na verdade, se parece muito com um refis, mas um refis não fiscal para dívidas comerciais e com uma diferença grande, que impõe descontos impositivos do valor do principal, né, que começa de 50% se o pagamento for feito em determinado prazo, e na medida em que o prazo vai aumentando, o desconto vai diminuindo, né? Então, se trata de algo muito mais agressivo do que a suspensão legal, né? Que a suspensão legal cria o espaço para que credores e devedores negociem a melhor solução. Essa proposta, ela dá ao devedor a possibilidade de impor um desconto sem qualquer tipo de negociação aos seus credores. Descontos relevantes do principal, né, que pode chegar até 50% do valor principal. Eu não vi ali no projeto nenhum requisito para que esse apontamento fosse feito. Basta que a empresa vá lá e indique o seu credor, né? E com isso, ela estaria criando um título executivo, o que também me parece incompatível com o nosso sistema, na medida em que, fora o fisco, nenhum credor tem o poder de unilateralmente criar títulos executivos. Então, se eu sou uma microempresa, eu vou lá e indico você como meu credor e, por isso, eu vou lhe pagar apenas metade do que eu lhe devo, e isso já é um título executivo. Então, assim, é claro que eu preciso estudar isso com mais calma, mas é uma proposta que tem a virtude de endereçar o mesmo problema que nós endereçamos no PL 1397, mas que opta por uma solução que, embora seja extrajudicial, envolve mais burocracia do que a suspensão legal,
que é automática, restringe o seu âmbito a empresas e não a agentes econômicos, e traz uma solução que não encontra paralelo em nenhum outro país do mundo, o que pode, em princípio, gerar um estranhamento do mercado, né, causando aquela sensação ruim de que o Brasil novamente criou aí uma jabuticaba e pode ser mal visto no mercado por conta da imposição de descontos legais por atitude unilateral dos devedores, né? Então, isso é algo que precisa ser melhor analisado. Uma outra diferença que eu vi é que nós, no PL 1397, propusemos, como uma segunda fase dessas medidas de tratamento da inadimplência, visando a preservação das empresas e visando a preservação do poder judiciário, o que nós chamamos de negociação preventiva. Nós importamos um modelo já existente na Europa, na diretiva da União Europeia, em alguns países da União Europeia e alguns países europeus, de negociação preventiva, que, vencido o prazo de suspensão legal, aqueles agentes econômicos que ainda precisassem de uma ajuda extra para tentar renegociar suas dívidas, conseguiriam, mediante um pedido ao Poder Judiciário, um prazo de stay de mais 60 dias e a nomeação de um negociador para ajudar nessas negociações para conseguir com os seus credores o acertamento daquelas relações. Ou seja, de novo, buscar soluções de mercado de maneira extrajudicial, mas dessa vez com a ajuda de um negociador nomeado pelo juiz e com a supervisão judicial para garantia de publicidade, de transparência, né? De novo, é uma medida que encontra amparo em legislações internacionais, que não é desconhecida do mercado. Este novo PL apresentado no Senado, ele abandona a ideia da negociação preventiva e cria uma outra figura chamada lá de recuperação extrajudicial, especial. Regime especial de recuperação extrajudicial. Isso. Que é algo, o sujeito faz o pedido de recuperação extrajudicial, o juiz vai nomear um mediador, né? E haverá uma Assembleia Geral de Credores em que a decisão da maioria vincula todos, né? Portanto, uma figura muito semelhante à recuperação extrajudicial, mas com a inclusão de um, entre aspas, administrador judicial ou de um negociador ou de um mediador que vai organizar uma Assembleia Geral de Credores, com votação, enfim. Portanto, uma medida, em princípio, e numa primeira vista, mais burocrática do que a negociação preventiva, mas que serve aos mesmos propósitos, de evitar, né, o ajuizamento de uma recuperação judicial, né, mas já levando aí ao Poder Judiciário esse pedido. Então, seria a mesma ideia de um procedimento de intervenção mínima, de a nomeação de um negociador para ajudar nesse processo de negociação, portanto, partindo dos mesmos princípios do PL 1397, mas criando uma figura nova, né, que é essa recuperação extrajudicial diferenciada e especial. No mais, me parece que este projeto vai na mesma linha do PL 1397 em relação à flexibilização de acesso à recuperação judicial, a recuperação para MEs e EPPs, inclusive acho que repete os artigos mesmo do PL 1397, muitos deles, traz ali algumas outras propostas que, em princípio, me pareceram boas. De novo, é uma análise ainda muito superficial, porque eu li este projeto pela primeira vez ontem à noite, né? E ele foi apresentado ontem às 3 horas da tarde, né? 3 chegou ao meu conhecimento ontem à noite, eu li. Achei algumas coisas ali interessantes, como, por exemplo, a possibilidade da empresa que pede recuperação poder desistir da recuperação no prazo de 90 dias, né, para, neste período de 90 dias, tentar se acertar com os seus credores, né? Esse projeto, ele também, na mesma linha do 1397, antecipa a suspensão do stay, né, a incidência do stay para a distribuição do pedido, né? Então, ele teria aí 90 dias
para apresentar a sua lista de credores e, nesse período, ele poderia tentar se acertar e, caso ele se acertasse, ele poderia desistir da recuperação, independentemente da anuência dos credores. Essa eu acho uma boa ideia. Mas, enfim, de tudo isso, o que é o mais importante, doutor Felipe? As propostas são diferentes, existem visões diferentes. Me parece que nós chegamos aí a um consenso de que há, de fato, a necessidade de uma legislação especial e de maneira urgente, que enderece esses problemas que todo mundo já identificou como problemas a serem endereçados. A divergência é qual é o mecanismo que nós vamos utilizar, mas o fato é que nós temos agora alguns projetos na Câmara e temos agora um projeto no Senado. Né? Esses projetos eles vão, em algum momento, se encontrar. Né? Eu acho que isso pode servir para mostrar ao parlamento a necessidade de nós avançarmos nessa matéria, porque, no meu sentido, doutor, a gente já está atrasado. Né? Quando nós comparamos a atuação dos outros países, nós percebemos que o Brasil já perdeu muito tempo. E como o senhor mesmo, no início da sua fala, já anotou, milhares de empresas brasileiras já desapareceram. Né? E com elas, milhares de postos de emprego, né? E produtos, serviços que eram essenciais, que eram úteis, que eram necessários, porque essas empresas não desapareceram porque já não serviam mais às suas funções, desapareceram porque elas não tinham mais faturamento em razão de uma intervenção estatal no funcionamento da economia e não em razão de regras de livre mercado, né? Portanto, farão muita falta. Eu acho que nós precisamos, de maneira urgente, dessas medidas. O Parlamento brasileiro já tem lá à sua disposição diversas propostas e cabe ao Parlamento, né, aos parlamentares, a identificação das melhores propostas para serem implementadas. Doutor Daniel, eu li o artigo do Marcelo Guedes, professor do Rio de Janeiro, né, da FGV, e ontem, conversando com ele me disse que esse projeto teria se inspirado nesse artigo que foi publicado no Migalhas. E uma das preocupações que ele cita em seu artigo é a preocupação com a micro e pequena empresa, em especial porque o plano especial hoje previsto na Lei 11.101, ela não atende, né, até pelo resultado da sua utilização, ela não atende de uma maneira satisfatória as necessidades do micro e pequeno empresário. Né? Foi feito pela Associação Brasileira de Jurimetria, inclusive o senhor faz parte desse estudo, né, da PUC, e entre 2010 e 2017, apenas 7 pedidos de recuperação pelo plano especial foram propostos. Aqui no estado de Goiás, eu trabalho em uma recuperação judicial pelo plano especial, que foi a única que eu tenho conhecimento aqui no estado. Então, em São Paulo, em 7 anos, nós estamos falando de apenas 7. Aí, muito provavelmente, se criou essa recuperação extrajudicial pensando na necessidade desse micro e pequeno empresário. Porque o PL 397, ele trouxe umas modificações, prevendo parcelamento um pouco maior, de 60 vezes, ao invés dos atuais 36, e um prazo de pagamento maior, de 360 dias, ao invés dos 180. Né? Então, eu acredito que tenha sido essa a intenção desse projeto, né, em tentar trazer um pouco mais de benefícios para o micro e pequeno empresário, que hoje, como o senhor bem falou, corresponde a 98% das empresas no país. É verdade. O professor Marcelo Guedes, ele é professor da PUC de São Paulo, né? É diretor da Associação Brasileira de Jurimetria e conduziu um estudo sobre isso e, de fato, constatou-se a pouca utilização da RJ para ME e EPP. Né? Agora, qual é a razão da pouca utilização? A razão é que a lei traz poucos incentivos para isso. Conversando com advogados atuantes na área de recuperação de empresas para devedores, né, a pergunta que eu fiz a eles foi a seguinte: por que vocês não optam por esse regime especial? Né? E a principal reclamação era a seguinte: o modelo que a Lei 11.101 traz estabelece que não há negociação entre credores e devedores. Nós apenas fazemos o pedido, né?
as condições de pagamento são aquelas determinadas por lei, não são tão boas, mas esse não é o maior problema. O maior problema, segundo os advogados, é de que, se houver a objeção de mais da metade dos credores, haverá convolução em falência. Então, o risco de se pedir uma RJ para ME e EPP é muito grande, na medida em que se pede a RJ sem uma negociação prévia, sem saber qual vai ser a reação dos credores e sem a possibilidade de negociar com os credores. E se houver a rejeição por mais da metade dos credores, haverá convolução e falência. Então, normalmente, ou se pede a RJ convencional, mesmo se tratando de ME e EPP, ou simplesmente ela não tem acesso a esse regime. Por isso, e com base nisso, o PL melhorou as condições de acesso à RJ de ME e EPP, como você disse, aumentando a carência, melhorando o parcelamento e, principalmente, dizendo que, se houver objeção de mais de 50% dos credores, extingue-se o processo sem resolução de mérito, não haverá mais a convolução. Esse PL que foi apresentado no Senado, se ele foi feito com base no artigo do professor Marcelo Guedes, tem algum problema ali, porque ele repete as mesmas melhorias que o PL 1397 traz para ME e EPP. A recuperação especial de ME e EPP desse projeto do Senado, numa primeira leitura, me parece repetir aquilo que o 1397 já trouxe. Se a ideia era beneficiar as MEs e EPPs com esse registro no DREI, e parece que essa era a ideia, a suspensão legal também beneficia as MEs e EPPs e muito mais, né? Beneficia aos agentes econômicos de maneira geral. A minha preocupação é que essa opção de se fazer a dívida e por isso, e só por isso, por ato lateral do devedor, se obter um desconto, isso não encontra amparo, não encontra reflexo em nenhuma outra legislação. Mas é uma opção. É como eu disse, né? As opções elas estão aparecendo, elas são propostas ao parlamento, e aí caberá ao parlamento decidir qual é a melhor opção. É evidente que são todas propostas apresentadas por profissionais experimentados e altamente preparados, né? Então, a proposta do professor Fábio Liô, o professor Fábio Liô dispensa apresentações, né, acerca da sua atuação, da sua qualificação. Proposta do professor Marcelo Guedes, que também é um grande estudioso da matéria, tem a proposta do PL 1397, enfim. Nós temos ali, oferecemos um cardápio ao legislador e agora ele vai escolher qual seria a melhor proposta. O doutor Fábio Liô, inclusive, fez uma live com o advogado doutor Leonardo Honorato aqui em Goiânia, na semana passada, e ele defende que deveria ser apresentado via medida provisória, porque ele entende que o trâmite de projetos de lei ele acaba sendo um pouco moroso, né? Só que, para sair através de medida provisória, o executivo tem que tomar a iniciativa, através do Ministério da Economia, enfim, propor essa medida, que não seria desarrazoável, né? Então, poderiam pegar o que está sendo discutido hoje na Câmara dos Deputados e no Senado e se propor uma medida provisória, né? Eu acho que seria um caminho bem interessante. Eu fiz o comparativo também, doutor Daniel, do PL 397 com 2373, e a minha opinião é muito parecida com a do senhor. Houve, na verdade, um compilado do que está sendo discutido hoje, tanto é que tem muitos pontos que se assemelham, dentre eles a suspensão de 120 dias dos pagamentos, do cumprimento do plano que já está em execução, que também tem no apresentação de novo plano, né? Exato. Possibilidade de apresentação de plano aditivo. Então, pedido de falência superior a 100 mil reais, não mais os atuais 40 salários mínimos. Então, há uma similitude entre os dois projetos. E aí eles tentaram trazer, dentro daquelas críticas que o PL 397 tem sofrido, algumas inovações, mas entre em confronto com aquilo que o senhor falou, né? Em nenhum país do mundo tem se discutido a imposição de um deságio, de um desconto, sem a discussão
por parte dos seus credores. Então, isso é muito sensível. Por mais que seja interessante você levar um pedido de recuperação extrajudicial para a junta comercial, ao invés de levar para o judiciário, evitando assim a judicialização, eles mencionam a possibilidade no artigo 32, acho que alguma resolução do DREI, você pode até confirmar, que prevê que a junta comercial tem essa incumbência de receber atos, né, medidas de declaração. Então, seria interessante, mas acho que eles não fizeram uma analisão macro, né, de quais esses impactos, como é que os agentes econômicos vão visualizar isso. E ele é restritivo, né, diferente do nosso PL 397, que o senhor é autor, ele que defende uma abrangência muito maior, podendo, na renegociação preventiva, todos os agentes econômicos, e não só, nesse caso, desse pedido na junta comercial das micro e pequenas empresas, né, ele restringe muito, né, por mais que 99% das empresas sejam micro e pequenas empresas, né. Assim, eu acho que, de novo, a proposta ela apresenta uma série de méritos, né? A começar de identificar os mesmos problemas que devem ser endereçados, né? Eu acho que essa é uma grande virtude da proposta, dar uma solução para essa inadimplência decorrente do descompasso do relógio financeiro e do relógio econômico das empresas. Então, essa é uma grande virtude. A opção pelo registro no DREI é uma opção diferente da suspensão legal. Eu vejo com alguma preocupação pelo fato de que é mais burocrática, porque exige um registro. A suspensão legal ela é automática, ela não encontra amparo em legislações de outros países, diferentemente da suspensão legal. Ela se restringe a empresas com registro na junta comercial, deixando de fora, portanto, uma gama grande de agentes econômicos que geram empregos, produtos e serviços que mereciam também ser protegidos, ficam desprotegidos com essa proposta. Mas é uma proposta apresentada por gente de muita qualidade, que conhece do tema, com boas intenções. Por isso é que eu disse, né? As propostas elas estão lá. Agora que se faça a discussão no parlamento e que se escolha, né, de acordo com os representantes da população, aquilo que seja mais palatável, né, ao mercado, mais palatável ao parlamento, né? Essa é a ideia. Excelência, eu queria cumprimentar, tem alguns magistrados assistindo a nossa live aqui do estado de Goiás, a doutora Lídia Assis Branco, o esposo dela, Marcos, também, que é administrador judicial, o doutor Jesus Camargo também está nos prestigiando aqui na nossa live. E um ponto que chamou atenção, doutor, no PL 2373, é a previsão expressa da possibilidade de recuperação judicial de produtor rural, e não faz exigência de registro na junta comercial, desde que ele comprove sua atividade por um período superior a 2 anos. O estado de Goiás é um estado com uma grande força no agronegócio, né? Então, a gente já tem visto desde o ano passado o aumento de recuperações de produtor rural. Eu queria saber a opinião do senhor a respeito desse tema, né? Da recuperação judicial de produtor rural. Veja, nós entendemos que não havia a necessidade de tratar dessa questão no PL 1397, porque, primeiro, nós não temos não tínhamos e não temos a ideia de alterar o sistema de insolvência de maneira definitiva. São regras especiais para dar um tratamento diferenciado nesse período de pandemia. A questão do acesso do produtor rural à recuperação judicial é uma questão que já vem sendo decidida pela jurisprudência e o STJ, inclusive, vem se manifestando sobre isso de maneira favorável, inclusive, né? Admitindo a possibilidade do ajuizamento da recuperação judicial do produtor pessoa física, independentemente do registro na junta. Então, como se trata de uma questão já judicializada, eu até nem me sinto confortável em comentar, né, porque são questões que estão postas a julgamento no STJ, em diversas outras instâncias. O que eu posso dizer são os valores que estão aí em disputa, em conflito, né? Quem sustenta a possibilidade de recuperação do produtor rural vai no sentido de que eles atuam como empresas, eles geram muitas riquezas, eles geram muitos empregos e, por isso, deveriam ser
equiparados ao produtor rural, até porque é possível que se faça isso por uma interpretação do Código Civil, da Lei 11.101, eles não são considerados irregulares, o registro na junta para eles é facultativo, mas eles podem ter registro na junta, enfim. Isso milita em favor dessa tese. Né? Quem é contra argumenta sempre acerca das peculiaridades do financiamento desse tipo de atividade, né? Dizendo que isso traria efeitos colaterais nocivos no financiamento da atividade empresarial. É algo muito parecido com o argumento dos bancos quando se discute a inclusão das garantias fiduciárias na recuperação judicial. Então, veja, aqui em São Paulo, a jurisprudência é amplamente favorável ao ajuizamento de recuperação judicial. Eu li uma reportagem recente, eu não me lembro aonde agora, porque eu estou lendo tanta coisa, dizendo que houve um aumento expressivo do número de recuperações de produtores rurais. Então, me parece que essa é uma questão que a jurisprudência vem tratando de maneira tranquila. Neste momento de crise aguda, se as atividades rurais também forem impactadas pela pandemia, e me parece que até as atividades rurais podem ser impactadas, né, na medida em que as atividades de exportação devem ser impactadas, né, porque essa não é uma crise brasileira, é uma crise mundial. Né, eu acho que a tendência é que haja, de fato, um aumento mesmo de ajuizamento de recuperações judiciais de produtores rurais. Pelo que eu li ontem à noite, de novo, fazendo sempre essa ressalva, uma primeira leitura, né, deste PL que foi apresentado ao Senado, de fato, lá consta um artigo autorizando expressamente o produtor rural ao ajuizamento da recuperação judicial, tentando, com isso, jogar uma pá de cal sobre essa discussão, ainda que de maneira provisória. Então, durante o período de pandemia, o produtor poderia ajuizar a recuperação, independentemente de qualquer outro requisito. Né? Então, é assim que essa questão foi tratada neste PL do Senado, e não há tratamento nem contra nem a favor no PL 1397, porque nós entendemos que a jurisprudência já vem dando respostas adequadas e não há uma restrição de acesso de empresários rurais a esses mecanismos de socorro e de ajuda à recuperação de empresas. Eu conversando, Excelência, com os produtores rurais, eles me falam que as duas preocupações deles em relação à pandemia: o fechamento do mercado, porque na maioria dos casos os grãos e as commodities, eles são vendidos em contratos futuros, né? Então já foi vendido, então não teve no primeiro momento esse impacto, né? E o aumento do dólar, porque apesar do aumento do dólar ser favorável para as exportações, mas ao mesmo tempo ele encarece a produção, porque a boa parte dos maquinários e dos insumos agrícolas, né, que são utilizados são cotados em dólar. Então há uma preocupação ainda não sentir os efeitos imediatos, diferente de alguns setores da economia que foram imediatos, os efeitos do coronavírus, né? Mas o produtor rural tem esse receio de que, dependendo do tempo que durar essa pandemia, que pode vir atingir, sim, as suas atividades. E o Brasil, como tem uma grande produção, é um país com uma grande produção agroindustrial, então a gente tem que ter essa preocupação em relação ao produtor rural e, enfim, o agronegócio do Brasil. Eu acho que é uma preocupação justificável. Exato. Nós temos, quem ficar à vontade, eu havia tirado os comentários para não ficar subindo os comentários, mas quem quiser, fique à vontade para fazer perguntas do Dr. Daniel Cândido. Nós temos 14 minutos até o encerramento da nossa live, e vou aproveitar para a gente falar também, Excelência, eu até havia nos adiantado, sobre a importância da criação de varas especializadas. A Comissão de Direito Empresarial do OAB, desde 2011, tem trabalhado junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás a criação de uma vara de direito empresarial, direito privado, não especificamente sobre recuperação judicial, mas o CNJ e vários estados do Brasil já têm recomendado, né, a criação de varas especializadas em recuperação judicial e falência, né, e tem recomendação do CNJ desde o ano passado que se crie, no mínimo, varas regionais, né, dependendo da cidade, do comporte, do fluxo de processo de recuperação judicial em determinadas cidades. Eu gostaria de saber a opinião do senhor a respeito da importância desse tema. Doutor Felipe, já há mais de 5 anos
eu venho levantando essa bandeira da necessidade de nós termos varas especializadas em falência e recuperação. Desde 2013, 2014, eu venho publicando artigos sobre isso, dizendo que os estudos depois confirmaram isso, né? Que a performance e a eficiência de resultados em varas especializadas tende a ser maior, tende a ser melhor, em razão da especialização do magistrado, em razão da especialização do cartório, dos funcionários de cartório, em razão da especialização de todos os agentes que circundam esse tipo de processo, que é tão especial. É evidente que o que milita contra a criação dessas varas vamos dizer assim, uma relação custo-benefício prejudicial, porque esses processos não são tão frequentes. Nós não temos muitos processos de falência e de recuperação. Graças a Deus nós não temos, né? Porque se nós tivéssemos muito, isso é um péssimo sinal. Capaz de termos muitos agora daqui para frente, né? Os estudos mostram isso. Mas em situação de normalidade não são muitos. E aí a criação de uma vara de falência e recuperação por comarca para cuidar dessa questão esbarra nessa relação custo-benefício, porque nós teríamos uma vara com poucos processos. E isso causaria aí uma dificuldade na sua instalação. Então, nós importamos, vamos dizer assim, a ideia norte-americana de criação de varas específicas, não para comarcas, mas para regiões, porque isso neutraliza essa relação custo-benefício negativa. Então, nós teremos uma vara numa cidade, não apenas para cuidar dos processos daquela cidade, mas para cuidar dos processos daquela cidade e de todas as outras cidades que fiquem numa região maior. Com isso, nós teremos volume suficiente e que justifique a criação de uma vara. Surgiu então, a vara de competência regional, vara especializada de competência regional. E essa ideia acabou sendo apreciada pela Comissão de Boas Práticas em Falência e Recuperação do Conselho Nacional de Justiça. Ela foi reconhecida como uma boa prática e ela foi transformada numa recomendação, que é a Recomendação 56 de 2019, que recomenda aos tribunais que criem essas varas com competência regional e estabelece, oferece critérios para que essas varas sejam criadas de maneira a favorecer uma uniformização de critérios na criação dessas varas no Brasil inteiro, né? Com isso, nós teríamos um aumento sensível na efetividade e nos resultados positivos dos processos de falência e recuperação, com reflexos econômicos e sociais imediatos, de preservação de atividade, preservação de empregos, né, de melhor tratamento das questões empresariais no Brasil, com maior uniformidade, porque na medida em que nós temos menos juízes e juízes especializados cuidando dessas questões no Brasil inteiro, né, a tendência é que as decisões se tornem mais uniformes e mais previsíveis. Hoje nós temos, por exemplo, eu tive a felicidade de, no ano passado, fundar o Fórum Nacional dos Juízes Empresariais, o FONAGEM. Nós somos mais de 140 juízes conectados permanentemente em um grupo de WhatsApp, discutindo diariamente decisões e questões relacionadas à falência e recuperação, principalmente, mas questões empresariais de um modo geral. De modo que todos esses juízes hoje estão na mesma página, né? Todos nós partimos ali das mesmas premissas, e a tendência é que nós cheguemos também às mesmas conclusões. E isso traz o que para a economia é uma regra de ouro, chamada segurança jurídica, previsibilidade. Para o investimento, né, o investidor ele precisa de segurança jurídica e de previsibilidade. Então, essas iniciativas, como a criação das varas especializadas de competência regional e o Fórum Nacional de Juízes Empresariais, são iniciativas que caminham juntas em direção a se dar mais uniformidade, mais previsibilidade, portanto, mais segurança jurídica. Então, respondendo agora de maneira direta a sua pergunta, eu sou um fã declarado das varas especializadas de competência regional. Desde 2013,
aproximadamente, quando eu comecei a levantar essa bandeira. Hoje eu vejo com felicidade que essa ideia tem se espalhado pelo Brasil. O Tribunal de Justiça de São Paulo criou varas empresariais com competência regional para toda a Grande São Paulo. O Tribunal do Paraná também regionalizou as varas de falência e recuperação para a região metropolitana de Curitiba. Nós temos a vara regional de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Temos a vara regional de Cuiabá, no Mato Grosso. Enfim, hoje nós temos essa ideia sendo disseminada no país e eu acho que a tendência é que haja uma regionalização ainda maior, né? Premida aí pela necessidade agora de um tratamento mais adequado da crise. Doutor Daniel, o doutor Luiz está fazendo aqui um questionamento. Por que houve a retirada da questão das varas especializadas do substitutivo, o PL 26229, 2005? Primeiro porque o PL pretende ser o resultado de um consenso, né? Ali são regras em que todos, ou quase todos, ou que uma grande maioria concordavam que estivessem ali. Então, algumas coisas estão ali, eu não concordo, outras coisas não estão ali, e eu acho que deveriam estar, mas aquele PL ele reflete um consenso que envolve, inclusive, o governo, né? Os integrantes do Ministério da Economia e outros agentes que participaram dessa discussão. Por outro lado, entendeu-se que o próprio Conselho Nacional de Justiça já tratou dessa questão numa recomendação e que não seria adequado que uma lei federal criasse algum tipo de obrigação para os tribunais que são estaduais e possuem autonomia administrativa. Se constasse, constaria apenas como uma regra propositiva, né? Propedêutica. E como nós já temos a atuação do Conselho Nacional de Justiça nesse sentido, entendeu-se que não havia muito sentido em que aquela regra permanecesse numa lei federal. Cabe aos tribunais, por iniciativa de leis estaduais, organizarem a sua atuação e cabe ao CNJ recomendar uma atuação mais uniforme dos tribunais. Então, o que podia ser feito, segundo a nossa análise, já foi feito pelas vias adequadas, né? Não seria o caso de constar lá numa lei federal. Doutor Daniel, a doutora Lídia escreveu aqui, Fonagem presente nessa live, saudações de Rio Verde, professor Daniel. Doutora Lídia é colega lá, integrante do Fonagem, estamos em contato permanente todos os dias ali, trocando informações no nosso grupo. Criamos agora o Instagram do Fonagem, inclusive com o desenvolvimento de atividades semanais. Toda sexta-feira nós temos um programa no Instagram, uma live chamada Conversa entre Juízes, em que juízes integrantes do Fonagem, às 5h30 da tarde da sexta-feira, se encontram para tratar de temas que são de interesse da magistratura. Nessa sexta teremos o doutor Benício e eu. Benício é juiz titular da Vara Empresarial de Salvador, né? Nós vamos conversar sobre os impactos da pandemia no funcionamento das varas empresariais. Tem sido muito bom, tem sido um sucesso. Todos aí estão convidados aí a participar e a assistir esta conversa entre juízes que visa reproduzir as conversas que normalmente acontecem mesmo entre os juízes num final do expediente, na hora do lanche. Então, sexta-feira, 5h30 da tarde, é o horário que normalmente nós vamos tomar um café para dar uma esfriada na cabeça e depois retornar às nossas atividades até a noite, né, na sexta-feira. E é nesse momento que a gente troca informações sobre processos, sobre teses. É sempre uma conversa muito rica, né? Então, agora nós fazemos isso lá no Instagram do Fonagem, que é o @Fonagem. Vocês estão todos convidados aí a nos acompanharem. Excelência, nós estamos caminhando agora para os últimos 4 minutos da live e eu só queria fazer uma pergunta para o senhor, aqui também na esfera do Tribunal de Justiça de Goiás, a respeito da nomeação dos administradores judiciais. O ano passado, em outubro de 2019, foi soltada uma notícia da presidência do tribunal que haveria um sorteio dos administradores judiciais através de um banco de administrador judicial. Não foi pego muito bem, não foi aceita muito bem essa notícia. E aí, início desse ano, o Tribunal de Justiça fez uma audiência pública, convocando os profissionais da área para discutir
qual que seriam as melhores alternativas, né? E um consenso que foi criado é, de fato, a criação desse banco de administradores judiciais. Hoje já tem o banco de peritos, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que haja para que haja impessoalidade e transparência nas nomeações. E o que está sendo discutido é a criação e a exigência desse cadastro ser colocado certidões cíveis, certidões criminais, currículo, diploma, para demonstrar a qualificação e a lisura desse profissional que vai estar se habilitando ao encargo de administrador judicial. E, por fim, a exigência de uma especialização, seja em direito empresarial, ou seja, cursos de recuperação judicial ou de administrador judicial homologado ou aprovado pelo Tribunal de Justiça. O que o senhor acha a respeito desse tema? Olha, a criação desses cadastros parece ser uma tendência, né? O Tribunal de São Paulo, por exemplo, já tem, o Tribunal do Rio de Janeiro também já tem, assim como de peritos em geral. Eu acho que a criação de cadastros estaduais ela é importante na medida em que ela dá publicidade a todos os juízes do Estado de quem são os administradores judiciais, de quem são os peritos, e que, para ingressar nesse cadastro, já comprovaram os requisitos de qualificação técnica e de idoneidade, né? Então, eu, como juiz do interior, preciso nomear um administrador judicial. Eu não conheço ninguém, porque eu não sou um juiz especializado e não estou acostumado com essa área. Eu tenho aonde procurar, né? Eu vou nesse cadastro e eu sei que quem está nesse cadastro tem qualificação técnica e tem idoneidade, porque já comprovou isso para estar lá no cadastro. Agora, nós não podemos, através desse cadastro, violar o que diz a lei, né? A escolha do administrador judicial é feita pelo juiz, né? O juiz vai indicar um administrador que tenha aquelas características legais. Eu acho que não caberia ao tribunal fazer esta indicação automática, né? Cabe ao juiz fazer isso. Evidentemente, eu acho que quanto maior a transparência, melhor. Então, em São Paulo funciona assim. Quando nós indicamos, quando nós nomeamos um administrador judicial, ele deve ser integrante deste cadastro e nós devemos comunicar, né, a corregedoria acerca da nomeação e quais foram os valores arbitrados a título de honorários para esses administradores, de maneira que isso seja mais transparente. Então, é possível você ter a informação de quantos processos e em quais processos determinado administrador atua. Nós podemos ter uma ideia de valores médios que são arbitrados em recuperações judiciais e falências. Então, são informações que não aviltam ou não violam a independência funcional dos magistrados, mas que caminham, militam em favor de uma maior transparência, de uma maior uniformidade, o que eu acho que, em princípio, sempre é muito bom. Excelência, agradeço novamente a participação do senhor na live da Comissão de Direito Empresarial da OAB Goiás e parabenizo o senhor pela iniciativa de estar encampando sempre as melhores práticas que envolvam a insolvência empresarial. Agradeço de coração e seja sempre bem-vindo ao nosso Estado e à instituição. Obrigado, doutor Felipe. Muito obrigado a todos os advogados que nos acompanharam, aos colegas juízes que estiveram conosco e estamos sempre juntos. Muito obrigado pela atenção.